Você pode ser uma pessoa religiosa ou um ateu, mas certamente você conhece a história da Arca da Aliança e de todo o mistério que a cerca. Quer saber mais sobre essa fascinante história? Então mete o dedo no like, pegue a sua pipoca e o seu refrigerante e simbora para o vídeo. A Arca da Aliança foi citada pela primeira vez na Bíblia, no livro do Êxodo, descrevendo um objeto formado por uma caixa e tampa de madeira arcaica, com cerca de 1 metro de comprimento por 60 centímetros de altura e coberta totalmente de ouro, possuindo a tampa ornada por 2 querubins de frente um para o outro, sendo que suas asas tocavam-se nas extremidades, fazendo uma espécie de proteção. Os querubins são leões alados protetores de tronos considerados divinos. As instruções de como a arca deveria ser feita veio diretamente das palavras de Deus, considerada sagrada e só poderia ser carregada por sacerdotes. Acreditava-se que homens que não fossem completamente puros, como sacerdotes, morreriam instantaneamente ao tocá-la, liberando uma fumaça preta. Por essa razão, o objeto possuía varas para o seu transporte. A arca guardava as 2 placas de pedra que continham os 10 mandamentos entregue a Moisés, o vaso de maná e a vara de Arão, e também representava a presença de Deus na terra. A arca era carregada pelos israelitas em busca da terra prometida e foi entregue ao sucessor de Moisés, Josué, após a sua morte. Há numerosas descrições da Arca da Aliança sendo utilizada como uma arma poderosa capaz de invocar os poderes de Deus. Em 1400 a.C., quando Josué liderava os israelitas através do Rio Jordão no caminho para a terra prometida, a arca teria feito as águas retrocederem, permitindo o povo passar sem risco de afogamento. Em outra ocasião, os israelitas cercaram a cidade de Jericó, com Deus comandando os sacerdotes para que a arca fosse carregada pelo perímetro da cidade ao longo de 7 dias. No 7º dia, os israelitas sopraram os seus instrumentos e provocaram uma onda trovejante de som que rompeu as muralhas e a fortaleza, até então impenetráveis. Com o ruído, as paredes desmoronaram, permitindo que o exército entrasse na cidade e a conquistasse. A arca, porém, foi usada pelos israelitas sem o consentimento de Deus contra o exército dos filisteus. Deus, enfurecido, os fizeram perder a batalha e a arca acabou sendo capturada por seus inimigos. Agora seria a vez dos filisteus cometerem o mesmo erro, achando que poderiam utilizar a arca em benefício próprio, caindo sobre eles uma maldição que os trouxeram apenas tragédias, fome, miséria e grandes pestes, forçando-os a devolvê-la para os israelitas. A arca teria sido levada a seguir para Jerusalém e ficou em posse do rei Davi, o mesmo Davi que matou o gigante Golias. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Davi ordenou a criação do templo chamado Santo dos Santos, que abrigaria a arca após a sua morte. O seu filho Salomão foi coroado. Em 1586 a.C., o rei da Babilônia, Nabucodonosor II, tomou a cidade e ateou fogo, queimando boa parte da cidade e o templo de Salomão. Após isso, a arca sumiu completamente dos textos bíblicos. Será que esse foi o fim da Arca da Aliança, queimada ou destruída pelos invasores?
E eu sei lá, porra. Existem várias teorias sobre o paradeiro da Arca da Aliança. Muitos acreditam que ela possa estar escondida em uma câmara secreta embaixo onde hoje se localiza a Mesquita do Rochedo. Talvez possa estar em uma caverna perto do Monte Sinai, levada pelo profeta Jeremias, carregada pelos templários para a Europa, ou talvez esteja no misterioso poço de Auckland em uma pequena ilha do Canadá. A teoria mais plausível é que ela esteja na Etiópia, levada por um homem chamado Memelik, filho do rei Salomão e da princesa negra Sabá. Em visita ao seu pai, a arca lhe foi passada, pois o rei temia que ela pudesse cair em mãos erradas. Algo que reforça e muito essa tese é a existência de judeus negros chamados falachas. Esse povo mantém tradições antigas salomônicas, mesmo ficando separados por muito tempo da cultura judaica. Por milênios, diversos reis e imperadores buscaram encontrar a arca e tomar o seu poder para si. Isso chamou a atenção até mesmo do líder nazista Adolf Hitler. Em 1935, Hitler criou o ANNERP, o Instituto de Pesquisas de Artefatos Religiosos, e nomeou Erich Himmler como chefe do departamento. O ANNERP recrutou arqueólogos, paleontólogos, historiadores, botânicos e muitos especialistas com uma dupla missão: encontrar os artefatos e provar a superioridade da raça ariana. A Arca da Aliança continua um mistério até hoje, pois os líderes religiosos não autorizam escavações em locais considerados sagrados. E você acredita que a arca realmente existiu, foi destruída ou está escondida em algum lugar? Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe aí nos comentários sobre qual tema histórico você gostaria de ver aqui no canal. Compartilhe com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Isso ajuda a fortalecer o canal e me incentiva a produzir mais conteúdos para vocês. E como de costume, nos vemos semana que vem.